3 anos atrás, ela me largou. Digamos que não posso me virar pelo resto da minha vida. Naquele momento, eu acreditei. Mas ela não esperava que, 3 anos depois, eu realmente me virei. Não em dinheiro ou status. Mas de uma maneira que ninguém poderia ter imaginado. Quando peguei a mão da mãe e entrei na sala de casamento. Todo o local estava tão quieto que apenas a respiração dela foi deixada. Não consigo esquecer a expressão dela até agora. Chocado, humilhado e mesmo com a dor de ser um tapa forte pelo destino no rosto. Algumas pessoas dizem que sou louco. Algumas pessoas dizem que não posso levantar minha cabeça na minha vida. Mas eu sei. A verdadeira vingança cruel não é o punho, nem o dinheiro. Em vez disso, deixa uma pessoa, todos os dias de sua vida. Todos vivem em arrependimento. E tudo isso começou com essa forte chuva. Naquele dia, ela liderou outro homem através de mim. Eu nem me preocupei em me virar e entregar para mim. A chuva fria fluía pelo pescoço. Mas o que é mais frio que a chuva é a sua última frase. Você não pode acabar com você em toda a sua vida. Eu sorri. Ela sorriu em uma bagunça e sorriu como uma piada. Mas o que ela não sabia era. Naquele momento, uma semente foi plantada em meu coração. Nada mais. Só para deixá-la se arrepender um dia. 01. Eu estava sorrindo de dor enquanto o cheiro de desinfetante penetrou nas minhas narinas. Isabel segurava meu pulso, a temperatura na minha palma estava tão quente. Jovem, leve mais e você irá para a sala de emergência imediatamente. Sua voz tremeu e sua testa ainda estava coberta com a poeira que acabara de ser esfregada no beco. Olhei para a ferida sangrando no meu braço, mas estava pensando em outras coisas. Essa cicatriz provavelmente será uma medalha. Tia, não se preocupe, eu sou bonita. Eu apertei um sorriso e chamei deliberadamente a palavra tia intimamente. Isabel parou de repente. Me chamo de professora Isabel, ensinarei chinês em sua escola. Meu coração pulou uma batida, o que me salvou o esforço de perguntar. Ok, professora Isabel, meu nome é Carlos, sou do departamento de computadores. Não cheirei quando costurei a ferida, mas a mão de Isabel segurando o tecido estava tremendo. Depois que a enfermeira saiu, de repente ela se agachou e olhou para a gaze do meu braço e os olhos estavam vermelhos. É tudo culpa minha, se eu não tivesse tomado esse atalho. Não tem nada a ver com você. Eu rapidamente interrompei. Esse tipo de escória, você precisa se preocupar com alguém quando toca. Isabel levantou a cabeça, e a luz fluiu para um rio em seu rosto, porque você é tão estúpido, seu garoto. Essas duas pessoas têm facas nas mãos. Eu olhei para seus cílios trêmulos e de repente me lembrei de Sofia. Quando conheceu Sofia, ela também estava vermelha nos olhos e disse que tinha medo de trovões. Eu não posso assistir a algo acontecer com você. Abaixei meus olhos e minha voz suavizou. Minha mãe saiu cedo. Vendo você assim, lembrei-me dela. Esta afirmação tornou as lágrimas de Isabel ainda mais ferozmente. Não seja tão impulsivo no futuro, Carlos. Ela estendeu a mão para tocar meu rosto e depois encolheu. Eu vou te ver amanhã e trazer um pouco de mingau. Depois que ela saiu, toquei a gás no braço e ri alto. O primeiro passo está pronto. Na manhã seguinte, Isabel veio com um balde de aquecedor. O mingau de milho era tão glutinoso que era viscoso e um ovo escalfado. Como enquanto estiver quente, perguntei à enfermeira, você precisa comer levemente com essa ferida. Ela se sentou ao lado da cama, olhando para mim e bebendo com colheres de olhos, os olhos crescentes. É muito melhor que a cafeteria. Fiquei meus lábios e deliberadamente esfreguei o mingau no canto da minha boca. Isabel sorriu e entregou os tecidos. Enquanto minhas pontas dos dedos limpavam meu queixo, senti meu cabelo em pé por todo o meu corpo. Isso parece muito estranho, como um pequeno inseto rastejando no meu coração. A propósito, professora Isabel, você é o único em sua família. Eu perguntei casualmente. A mão de Isabel pegou o mingau e fez uma pausa. Eu tenho uma filha, estarei com você e ela se chama Sofia. Eu quase esgueirei o mingau e rapidamente abaixei minha cabeça para tossir. Esse nome parece tão bom. Ela tem tímida desde criança. A voz de Isabel suavizou. É só que ele é teimoso, apenas siga o pai dela. Ao falar sobre o homem que morreu cedo, a luz nos olhos de Isabel ficou escura. De repente, senti-me um pouco desconfortável e mudei rapidamente o tópico. Professora Isabel, você é tão jovem, ao contrário de alguém com uma filha tão grande. Isabel se divertiu por mim, e as linhas finas nos cantos dos meus olhos eram gentis. Eu sou velho, estou quase 40. Enquanto falava, a porta da enfermaria foi aberta e Sofia estava na porta segurando o livro, seu rosto ficou pálido em um instante. Mãe. Porque você está aqui. Então seus olhos cutucavam no meu rosto como uma faca. Porque você está aqui. Eu estava prestes a falar, e Isabel já estava em pé. Sofia, este é Carlos, eu salvei minha mãe ontem. Os lábios de Sofia estremeceram, e o livro na mão dela bateu no chão. Ele salvou você. Sim, esse garoto é tão corajoso.
Isabel se inclinou para pegar o livro, não prestando atenção ao horror nos olhos de sua filha. Eu me enrolo os cantos da minha boca na Sofia e, vendo, cerrando os punhos, o desconforto em meu coração havia desaparecido há muito tempo. O bom show acabou de começar. 02. Quando a Sofia me bloqueou, eu estava memorizando palavras na biblioteca. Ela jogou o livro sobre a mesa, que alarmou o administrador. Carlos, o que você quer dizer? A voz de Sofia estava baixa, seus olhos estavam cheios de fogo. Nada interessante. Virei uma página do livro e disse, é normal que os colegas de classe se ajudem. Ajuda? Ela zombou, o que você quer fazer quando se aproximar da minha mãe? Sua mãe é minha professora e eu sou a aluna dela. É estranho vê-la com mais frequência. Fechei o livro e me inclinei para perto da orelha dela. Você tem medo de dizer algo para sua mãe? Sofia deu um passo repentino para trás, seu rosto ficou pálido. Você se atreve? Que há algo que eu não ouso. Eu me inclinei para trás na parte de trás da cadeira e me senti muito feliz quando olhei para ela em pânico. Por exemplo, você disse que tinha um namorado rico e me largou. Você é mau. Sofia pegou a caneta na mesa e jogou para mim. A caneta voou sobre meus ouvidos, e eu nem piscaram. O administrador chegou e franziu a testa para nós. Estudante, fique quieto. Sofia olhou para mim com raiva, virou-se e fugiu. Peguei a caneta e seu calor ainda estava no portador da caneta. Quando Isabel veio para entregar a refeição à noite, seus olhos estavam vermelhos. Carlos, Sofia te disse uma coisa. Isabel colocou o balde de isolamento em cima da mesa, com a voz abafada. Não. Eu fingi ser estúpido. Eu a conheci na biblioteca à tarde e perguntei se você está de boa saúde. Isabel suspirou. Sentada ao lado da cama, descascando laranjas e dizendo, essa criança é mimada por mim. Fui para casa ontem e tive uma grande briga comigo e disse que não iria ao hospital novamente. Por quê? Eu perguntei conscientemente. Ela disse que você tem segundas intenções. Isabel entregou uma pétala de laranja à minha boca. Não leve isso a sério, ela é. Só tenho medo de que eu seja maltratado contra você. Eu mordi a laranja e sorri deliberadamente. Professora Isabel é tão bonita que é normal alguém pensar sobre isso. O rosto de Isabel ficou vermelho e ele afastou o rosto, não há formalidade. Olhando para as orelhas vermelhas de Isabel, de repente lembrei-me da primeira vez que segurei a mão de Sofia. Ela também corou e disse que eu odeio. Professora Isabel. De repente, fiquei sério, não se preocupe, eu não sou esse tipo de pessoa. Se a Sofia não gostar, vou entrar em contato com você menos no futuro. Não. Isabel virou a cabeça rapidamente, uma pitada de pânico piscando em seus olhos. Não tem nada a ver com você, é porque ela é ignorante. Eu zombei do meu coração, mas fingi estar prejudicado, mas não quero causar problemas por você. Sem problemas. Isabel encheu as laranjas restantes para mim. Tia, eu gosto muito de você brincar. A frase, eu gosto de você, é dita de ânimo leve e rápida, como uma pena coçando a ponta do meu coração. Abaixei a cabeça e descasquei as laranjas, beliscando as unhas na carne. No dia da alta, Isabel insistiu em me levar de volta ao dormitório. Quando passei pela loja de flores no portão da escola, pedi a ela para estacionar o carro. Espere por mim por 5 minutos. Em pouco tempo, corri de volta com um buquê de girassóis e o enfiei em seus braços. Professora Isabel, obrigado por seus cuidados hoje em dia. Desejo-lhe felicidade todos os dias. Isabel abraçou a flor e ficou atordoada por um longo tempo sem dizer nada. A luz do sol do lado de fora da janela do carro caiu em seu rosto, e o cotão podia ser visto claramente. Carlos. Isabel disse de repente, você está livre no fim de semana. Venha à sua casa para uma refeição, e minha tia faz carne de porco refogada para você. Eu olhei para a expectativa em seus olhos e quase assenti. Mas então pensei nisso, tive que ser um pouco sinceridade pela primeira vez quando cheguei à minha casa. Ok. Eu sorri brilhantemente, acontece que também quero experimentar as habilidades da minha tia. No espelho retrovisor, vi meus olhos iluminados. Eu tenho que jogar este jogo mais constantemente. 03. A casa de Isabel fica no pátio da família da escola, um edifício antiquado da unidade, e a fragrância de comida está flutuando no corredor. Eu fiquei na porta com frutas, suando nas minhas palmas das mãos. No momento em que a porta se abriu, eu quase me virei e fugi. Aquele que abriu a porta era Sofia. Ela estava usando pijama e seu cabelo estava bagunçado. Quando ela viu a cesta de frutas na minha mão, seu rosto imediatamente afundou. O que você está fazendo? Sofia, como você fala? Isabel enfiou a cabeça para fora da cozinha, com farinha no avental. Deixe Carlos entrar. Sofia não se mexeu, apenas bloqueou a porta, os olhos como se estivessem envenenados. Fiz uma consulta com a professora Isabel. Eu levantei a fruta na minha mão e sorri sem coração. Quem marcou uma consulta com você? Sofia. A voz de Isabel afundou.
Sofia olhou para mim com força, virou-se e entrou na sala, batendo a porta. Isabel suspirou e tirou a fruta da minha mão. Não se preocupe com ela, esse garoto. Tudo bem. Troquei meus sapatos e olhei para a sala de estar. Uma foto em grupo estava pendurada na parede, e o jovem Isabel estava segurando uma garotinha, sorrindo com tanta força que seus olhos foram. As sobrancelhas da garota pareciam muito com a Sofia. Foi quando Sofia tinha 5 anos. Isabel olhou para mim com um sorriso nos lábios. O tempo voa tão rápido. Professora Isabel era tão jovem naquela época, eu disse sinceramente. Na foto, ela está usando um rabo de cavalo e um vestido branco, e a luz nos olhos dela é mais brilhante que as estrelas. Estou velho. Ela se virou e entrou na cozinha. Você senta e assiste TV, e está tudo bem imediatamente. Não assisti TV e me inclinei contra a porta da cozinha para vê-la cozinhar. Ela parecia muito gentil em seu avental. Não sei o que eu pensaria quando Isabel sabe a verdade e conhece meu propósito. Professora Isabel, eu vou te ajudar. Não, apenas sente-se. Isabel me entregou as batatas picadas, entregue-me um prato. Quando as pontas dos dedos se tocaram, Isabel retirou a mão como se ele fosse eletrocutado. As batatas no cárter chiaram e seu rosto estava mais vermelho que o pimentão na panela. Na mesa de jantar, a atmosfera era tão estranha que podia congelar. Sofia puxou o arroz da tigela sem dizer uma palavra. Isabel continuou pegando comida para mim, e a carne de porco refogada na tigela entrou em uma colina. Carlos, coma mais, depende do seu peso. Obrigado, professora Isabel. Eu mordi a carne e olhei para a Sofia de propósito. Essa carne é 10 vezes melhor que a cafeteria, e seria ótimo se eu pudesse comer todos os dias. Os pauzinhos na mão de Sofia caíram sobre a mesa. Mãe, estou cheio. Por que você comeu isso? Isabel franziu a testa. Olhando para algumas pessoas, você não tem apetite. Sofia levantou-se e caminhou em direção à sala. Quando ela passou por mim, ela abaixou a voz e disse, espere por mim. Eu mastigei a carne de porco refogada, e o sabor doce era um pouco amargo. Não preste atenção nela. Isabel me serviu uma tigela de sopa. Ela só teve uma objeção para mim e sentiu que eu não deveria deixar você sofrer. Eu sei. Tomei um gole da sopa. Na verdade, Sofia é muito boa. Ela é apenas uma pessoa heterossexual. Isabel ficou surpreso por um momento, depois sorriu. Se você pensa assim, a tia se sentirá à vontade. Depois do jantar, eu queria ajudar a lavar a louça, mas Isabel se recusou a me deixar empurrar para a sala para assistir TV. Sentei-me sem me mover, ouvindo o som da água na cozinha. Meu coração parecia que estava bloqueado por alguma coisa. Sofia de repente saiu da sala, segurando o telefone celular na mão, e a tela estava de frente para mim. Mãe. Olha as fotos no telefone dele. Meu coração pulou uma batida e eu me levantei de repente. Na tela está uma foto dela abraçando com o garoto que eu secretamente tirei. Isabel saiu da cozinha com um pano de tigela. Quando viu a foto, seu rosto ficou pálido. O que está acontecendo? Mãe. Ele é aquele Carlos. Aquele namorado que eu larguei. Sofia estava tão brava que ela tremia por toda parte. Ele se aproximou de você apenas para se vingar de mim. O ar de repente ficou quieto, apenas os sinos na parede estavam correndo. Os olhos de Isabel se viraram entre mim e a foto, e o pano do limpador na mão caiu no chão. Carlos, ela é verdade. A voz de Isabel estava tremendo. Eu assisti a luz em seus olhos desaparecendo pouco a pouco e de repente entrar em pânico. Essas mentiras ensaiadas se transformaram em mudo quando estavam na boca. Sim. Eu me ouvi dizer, o som secando como lixa, sou o ex-namorado dela. Sofia zombou, mãe, você acredita agora? Isabela ignorou e apenas olhou para mim, lágrimas caindo por suas bochechas, batendo no chão, jogando pequenos salpicos. Por quê? Isabel perguntou, sua voz como um suspiro. Abri minha boca e não consegui falar. Não posso dizer a Isabel, só quero me vingar, se vingar de sua filha. Sair. Isabel de repente se virou, as costas para nós e seus ombros estavam tremendo violentamente. Professora Isabel. Eu vou deixar você sair. Isabel levantou a voz de repente e as lágrimas caíram ainda mais. Eu olhei para o tremendo de Isabel, sem nenhum prazer após vingança. Sofia sorriu orgulhosamente ao lado dela, mas eu não me senti feliz. Peguei meu casaco e caminhei até a porta e ouvi Isabel sufocando e dizendo, não me deixe ver-o novamente no futuro. No momento em que a porta se fechou, eu me inclinei contra a parede, e o jogo de xadrez parecia ter sido esmagado. 04. Não vi Isabel novamente pelo próximo mês. Eu escolhi deliberadamente a fila de trás na aula e escolhi especialmente os cantos para comer na cafeteria e até andei pelo quintal da família. Mas quanto mais eu escondo, mais clara a sombra de Isabel será. O sonho estava cheio de suas lágrimas e, quando ela acordou, seu travesseiro estava molhado. Comecei a me odiar assim, como uma criança não feita, e esse é obviamente o meu propósito. Antes do exame intermediário, revisei na biblioteca até meia-noite e, quando saí, por acaso conheci Isabel.
Ela estava segurando um guarda-chuva e ficou sob as luzes da rua, sem saber quanto tempo ela estava esperando. Professora Isabel. Fiquei atordoado, a chuva escorria meu cabelo. Isabel não disse nada e me entregou o guarda-chuva. Sua temperatura permaneceu na alça do guarda-chuva. Por que você está aqui? Eu perguntei, minha voz tremendo um pouco. Dê isso a você. Isabel pegou um caderno da bolsa dele e enfiou na minha mão. Sua última vez que você foi hospitalizada tem suas anotações. Abri o caderno e houve uma nota post-it na última página, que era sua bela caligrafia, como fazer carne de porco refogada. Obrigado, professora Isabel. Minha garganta estava um pouco bloqueada. Nada mais, eu vou sair primeiro. Isabel se virou e estava prestes a sair, mas eu peguei o cabo do guarda-chuva. Professora Isabel, me desculpe. Yushui misturou-se com lágrimas. Eu não pretendia mentir para você, eu estava. Só quero se vingar de Sofia, certo? Isabel se virou, seu rosto sob o guarda-chuva como branco. Minha filha lamentou você. Qual é a sua capacidade de vir para mim? Não. Eu balancei a cabeça rapidamente, não tem nada a ver com Sofia, mais tarde. O que aconteceu a seguir? Isabel zombou. Mais tarde descobri que era fácil de trapacear, então queria me enganar também. Não. Eu estava tão ansioso que agarrei o braço de Isabel. Eu gosto de você. Eu realmente gosto. Assim que eu disse isso, fiquei surpreso. A chuva estava ficando mais pesada, e estava estalando no guarda-chuva. Isabel também ficou surpreso, depois apertou minha mão e disse, Carlos, não vá muito longe. Eu não menti para você. Eu persegui depois de mim, e a chuva ficou atordoada. Comece desde que você descascou laranjas para mim no hospital e, de fazer carne de porco refogada para mim, eu vou. Suficiente. Isabel me interrompeu, lágrimas caindo da chuva, eu sou seu professor. 18 anos mais velho que você. E a mãe de sua ex-namorada. Você não se sente enojado quando diz tais palavras? Eu não acho. Peguei o ombro dela e a forcei a olhar para mim. O que há de errado com a idade? O que há de errado com a identidade? Eu gosto de você. Eu gosto de como você sorri, como você cozinha, eu gosto de você. Pare de falar. Isabel me afastou, virou-se e fugiu. Os saltos altos pisaram na poça, emitindo um som de cliques, como se estivessem pisando no meu coração. Fiquei na chuva, assistindo as costas de Isabel desaparecerem da esquina e de repente me senti frio por toda parte. No dia seguinte, peguei um resfriado e deitei na cama com febre alta, com o rosto de Isabel em toda a minha mente. A mingau que ela comprou de sua colega de quarto não era tão boa quanto ela. Em um atordoado, meu telefone tocou, era um número desconhecido. Carlos. Eu sou Isabel. De repente, acordei e quase caí da cama, professora Isabel. Você está bem? Eu me molhei da chuva ontem, não fiquei doente. A voz de Isabel estava preocupada. Estou bem, só estou com febre. Eu disse rapidamente, não se preocupe. Eu trouxe alguns remédios e mingau para baixo do seu dormitório. Eu corri para baixo sem sequer usar sapatos. Isabel estava sob os beirais no andar de baixo, segurando um balde de isolamento de calor na mão, e seu cabelo estava um pouco molhado. Professora Isabel. Siga agora, não pegue mais um resfriado. Isabel me enfiou a coisa e se virou e queria sair. Você me perdoou. Peguei a mão de Isabel. Isabel suspirou, assentindo ou balançou a cabeça. Carlos, não somos adequados. Não é a sua última diz se está certo ou não. Eu olhei nos olhos de Isabel, vou provar isso para você. Isabel ficou atordoada por um momento, depois sorriu, a geada nos olhos dele parecia derreter, porque você é tão teimoso, seu garoto. Siga você. Eu sorri como uma criança que roubou doces. Isabel não disse mais nada e se virou e saiu. Olhei para o balde de isolamento na mão e de repente senti que o frio valeu a pena. E a chamada vingança é apenas uma piada. 05. Desde aquela noite chuvosa, meu relacionamento com Isabel se tornou um pouco sutil. Ela ainda é minha professora e eu ainda sou sua aluna, mas quando seus olhos se encontrarem, eles sempre ficam por mais alguns segundos. Isabel ouvirá com cuidado antes da aula. Eu secretamente a encherei de um grande doce de leite de coelho branco quando não houver ninguém em seu escritório. Sofia parecia desistir de parar, e o ignorou ou revirou os olhos quando ele se conheceu, e não causou problemas para mim novamente. Não demorou muito para os dias tranquilos começarem a rumores. Primeiro, alguém viu Isabel me entregando mingau, e então alguém disse que nos viu lendo livros na biblioteca juntos. Os rumores se tornaram cada vez mais ultrajantes, e eles acabaram se tornando um garoto pobre do departamento de computadores que se conectou ao professora Isabel do grupo de língua chinesa. Quando ouvi essas palavras pela primeira vez, quase comecei a lutar com alguém e fui puxado por Isabel. Não seja impulsivo. Isabel me puxou para o escritório e fechou a porta. A boca cresce nós outros, e você diz o que quiser.
Mas eles repreendem você. Fiquei tão zangado que tremi por toda parte. Eu não ligo. Isabel me entregou um copo de água. Eu me ensinei por tantos anos, quais são os rumores de que nunca ouvi. Eu olhei para o olhar calmo de Isabel e me senti ainda mais desconfortável. Quanto mais ela não se importa, mais culpa eu sinto. Professora Isabel, por que não? Não falo bobagem. Isabel me interrompeu. Agora é um momento crítico. Você pode se preparar para os exames finais e não pensar sobre essas coisas. O que mais eu queria dizer foi que a porta do escritório foi aberta e o diretor entrou e olhou para baixo quando me viu. Classe Carlos, por que você está aqui? Eu, vou fazer perguntas do professor Isabel. Eu rapidamente me levantei. O diretor me ignorou e olhou para Isabel. Professora Isabel, venha ao meu escritório. O rosto de Isabel ficou pálido e assentiu. Eu a vi sair com o diretor, sentindo-se de cima a baixo. Quando Isabel voltou, seus olhos estavam vermelhos, mas ele fingiu estar bem e continuou a corrigir sua lição de casa. O que o diretor disse a você? Eu perguntei com cautela. Nada. Isabel fez uma pausa. Apenas deixe-me prestar atenção ao impacto. Eles estão dificultando as coisas para você. Não. Isabel sorriu, sorrindo um pouco com relutância. Carlos, por que não, vamos ter menos contato. Meu coração afundou. Você está com medo. Eu não tenho medo. Isabel abaixou sua caneta e olhou para mim. Tenho medo de afetá-lo. Você ainda tem um futuro brilhante, para que não possa arruiná-la por causa dessas ruínas. Eu não ligo. Mas eu me importo. A voz de Isabel se levantou um pouco. Eu sou seu professor, não posso ser tão egoísta. Isso não é egoísta. Agarrei a mão de Isabel. Isso é como? É amor. Isabel, eu. Não chame meu nome. Isabel de repente puxou a mão para trás, seu rosto ficou pálido. Na escola, me chame de professora Isabel. De repente, o escritório ficou quieto, e as cigarras do lado de fora da janela eram tão irritantes. Entendi, professora Isabel. Peguei minha bolsa escolar, então vou sair primeiro. Quando caminhei até a porta, a ouvi sussurrar, sinto muito. Não olhei para trás, por medo de não deixar de chorar quando voltei. Depois daquele dia, raramente nos conhecemos. Ela nunca me vê na aula, e eu deliberadamente me escondo dela. Mas quanto mais isso acontece, mais eu penso em meu coração. No dia em que o exame final terminou, esperei por 3 horas por 3 horas. Quando Isabel saiu, ela foi enviada por um professor do sexo masculino. Os dois estavam conversando e rindo, e pareciam muito compatíveis. Eu assisti o professor do sexo masculino abrir a porta do carro para ela, e meu coração doía como se eu fosse esfaqueado por uma agulha. Acontece que Isabel não quer entrar em contato comigo, mas não quer entrar em contato comigo. Esta é a vingança dela em mim. Eu me virei e andei, e depois de alguns passos, ouvi alguém chamando meu nome. Carlos. Eu me virei e Isabel atropelou o suor na testa. Por que você não está esperando por mim? Isabel perguntou ofegante. Eu pensei que você não estava disponível. Virei meu rosto e não ousei olhar para ela. O professor José acabou de me enviar o caminho, explicou Isabel apressadamente, somos colegas. De repente, senti-me macio quando a vi ansiosa. Professora Isabel, posso convidá-lo a assistir a um filme? Isabel ficou atordoada por um momento, depois assentiu, a luz nos olhos mais brilhantes que as estrelas. 06. Eu não assisti nada no filme. Na escuridão, eu secretamente olhei para o rosto lateral de Isabel, com cílios longos, lançando uma sombra fraca no meu rosto. Ela olhou para isso muito a sério, ocasionalmente se divertindo e seus ombros tremiam um pouco. De repente, lembrei-me da primeira vez que assisti a um filme com Sofia. Ela se inclinou no meu ombro e tagarelou sem parar. Eu me senti muito doce naquela época, mas agora me sinto barulhento. Quando o filme terminou, começou a chover lá fora. Abri meu guarda-chuva e a mantive em meus braços. O protagonista masculino é muito estúpido agora. Isabel disse com um sorriso, seus olhos brilhando. Um pouco. Eu olhei nos olhos de Isabel. Eu sei que é impossível, mas ainda tenho que me levantar. O sorriso de Isabel congelou e ele não disse nada. Quando caminhei até a porta do pátio residente, Isabel parou e disse, estou aqui. Isabel. Peguei a mão dela e disse, pare de me esconder de mim, ok. A chuva atingiu o guarda-chuva e fez um som farfalhante. Ela abaixou a cabeça, a franja estava molhada com a chuva e pressionou contra a testa. Carlos, realmente não somos adequados. A voz de Isabel era suave, eu sou muito maior que você e tenho uma filha. Eu não me importo com isso. Eu me inclinei para perto de Isabel, e a ponta do meu nariz quase tocou a testa dela, eu me importo com você. Isabel olhou para cima de repente, seus olhos cheios de choque. Eu sei que é abrupto. Eu olhei nos olhos de Isabel e disse palavra por palavra, mas estou falando sério. Isabel, eu gosto de você e quero estar com você.
Os lábios de Isabel se moveram, e ele queria dizer alguma coisa, mas eu o bloqueei. Eu a beijei. A chuva misturada com suas lágrimas, um pouco salgada. Seus lábios eram macios, como marshmallows. Isabel lutou um pouco no começo, mas depois relaxou lentamente e gentilmente agarrou o canto da minha roupa com as mãos. Esse beijo foi muito longo e eu estava quase sem fôlego. Quando eles se separaram, o rosto de Isabel ficou vermelho e seus olhos ficaram embaçados. Você, seu garoto. A voz de Isabel estava tremendo. Eu não sou criança. Eu a abracei em meus braços e pressionei o queixo contra o cabelo dela. Isabel, me deu uma chance, ok. Isabel não disse nada, apenas se inclinou nos meus braços, os ombros tremendo um pouco. Eu sei que a Sofia não é fácil de explicar. Eu toquei o cabelo dela, podemos levar-o devagar, vou esperar até que ela aceite. Não é por causa da Sofia. Isabel disse em uma voz deprimida, receio que, vou me arrepender no futuro. Eu não vou me arrepender. Eu apertei meus braços e disse, vou ter certeza de você nesta vida. Isabela sentiu em meus braços, as lágrimas caíram no meu peito, o que estava tão quente. Naquela noite, eu não dormi a noite toda. Pensando repetidamente, Isabel estava em minha mente. Sinto falta do sorriso dela, das lágrimas e da temperatura de seus lábios. Sei que essa estrada não é fácil de caminhar, haverá muitas pessoas fofocando e muitas dificuldades. Mas, enquanto eu puder estar com Isabel, não terei medo de nada. Na manhã seguinte, fui à loja de flores para comprar um buquê de rosas e enviei ao escritório de Isabel. Meus colegas olharam para mim com olhos estranhos, algumas surpresas, algum desprezo e alguns se gabando. Eu não me importei, então me levantei ereto e fui até a mesa de Isabel. Professora Isabel, eu darei a você. O rosto de Isabel ficou vermelho e seus colegas ao seu redor começaram a dar desculpas. Professora Isabel, há algo acontecendo. Esse cara é tão enérgico. A cabeça de Isabel foi enterrada mais baixa, mas suas mãos tomaram conta da flor. Obrigado, Isabel sussurrou. Eu balancei com um sorriso, me virei e saí. A discussão por trás disso estava alta, mas eu podia ouvir com muita clareza que os batimentos cardíacos de Isabel eram mais altos que eles. 07. A notícia de que eu estava com Isabel se espalhou por toda a escola como asas. Algumas pessoas dizem que eu quero tomar um atalho, algumas pessoas dizem que as vacas velhas de Isabel comem grama macia, e palavras feias vêm uma após a outra. Isabel estava sob muita pressão, mas nunca reclamou na minha frente. Mas toda vez que ouço essas palavras, estou com tanta raiva que quero amaldiçoar as pessoas. Isabel sempre me segura e diz com um sorriso, a boca está sobre os outros, apenas viva a própria vida. Eu sei que Isabel é para o meu próprio bem, mas ainda me sinto desconfortável. A reação de Sofia foi mais calma do que eu pensava. Ela não brigou mais comigo, nem perdeu a paciência com Isabel, mas ficou mais silenciosa. Durante as férias de verão, Isabel me pediu para ir à minha casa para jantar e me disse que havia coisas importantes. Eu estava um pouco nervoso, imaginando se a Sofia iria causar problemas novamente. Eu só descobri que Isabel e eu estávamos na mesa de jantar. Onde está a Sofia? Perguntei. Ela saiu para brincar com seus colegas de classe. Isabel me serviu uma tigela de sopa. Na verdade, eu quero dizer uma coisa hoje. Você diz. Eu quero desistir. Os pauzinhos na minha mão caíram sobre a mesa. Por quê? Existem muitos rumores na escola, e eu não quero afetá-lo. Isabel olhou para mim com um olhar sério. Encontrei minha próxima casa e estou trabalhando como editora em uma editora. Não. Eu disse apressadamente, porque você quer sair. Se você quiser sair, eu vou sair. Você é estúpido. Isabel sorriu, você se formou em um ano e agora está saindo. Seus esforços anteriores não foram em vão. Mas eu não quero que você seja prejudicado por minha causa. Minha garganta estava um pouco bloqueada. Eu não me sinto prejudicado. Isabel segurou minha mão, contanto que eu possa estar com você, vale a pena fazer qualquer coisa. Eu olhei para a firmeza nos olhos de Isabel e de repente senti que era inútil. Ela não pode receber um título, não pode ser protegida e deve ser prejudicada. Isabel, desculpe. Seguidor. Isabel esfregou meu cabelo, lamento dizer qualquer coisa para mim. Depois do jantar, ajudei Isabel a limpar a louça. Ela se inclinou contra a porta da cozinha e olhou para mim e de repente riu. Eu sempre pensei que essa vida seria assim, eu viveria minha vida com a Sofia. A voz de Isabel era muito macia, eu não esperava encontrá-lo novamente. Eu também. Eu me virei e abraço Isabel em meus braços, conhecer você é a coisa mais sortuda da minha vida. Isabela sentiu em meus braços e não disse nada. Nesse momento, a porta se abriu de repente e a Sofia estava na porta, carregando um bolo na mão. Nós rapidamente soltamos nossas mãos, a cena foi tão estranha. Eu, vou voltar para conseguir alguma coisa. Os olhos de Sofia se esquivaram, não ousando olhar para nós. Você não saiu com seus colegas de classe? Isabel perguntou.
Estou de volta cedo. Sofia colocou o bolo na mesa. Hoje é seu aniversário, esqueci de comprar um presente, então comprei um bolo. Só então me lembrei de que hoje é o aniversário de Isabel. Na verdade, eu esqueci. Obrigado. A voz de Isabel estava um pouco sufocada. Sofia não disse nada, virou-se e estava prestes a sair. Parar. Eu falei, vamos comer um bolo juntos. Sofia ficou surpresa por um momento, hesitou por um longo tempo e assentiu. As velas no bolo estavam iluminadas, refletindo os rostos de 3 pessoas. A atmosfera ainda era estranha, mas pelo menos não havia argumento. Enquanto soprava a vela, Isabel fechou os olhos e fez um desejo. Eu secretamente olhei para Sofia, seus olhos estavam vermelhos. Mãe, sinto muito. Sofia de repente falou, sua voz baixa, eu costumava ser ignorante. Isabel ficou surpreso e as lágrimas de repente caíram, garoto bobo. Naquela noite, nós 3 sentamos no sofá e conversamos por um longo tempo. Sofia disse muito sobre sua infância, e Isabel riu tanto que as lágrimas saíram. Eu olhei para a mãe e a filha e de repente senti que isso era bom, certo? Mas eu ainda a subestimei. 08. Logo me tornei um veterano, e a próxima casa de Isabel estava procurando um número, mas não fui por vários motivos. Ainda permaneceu na escola. Estou ocupado procurando emprego todos os dias, e nossas vidas são pacíficas e felizes. Sofia ocasionalmente chega à nossa casa alugada para jantar. Embora ainda seja um pouco estranho, pelo menos ela pode sentar juntos e conversar. Eu pensei que esses dias continuassem. Até um mês antes da formatura, recebi uma oferta de uma empresa de internet bem conhecida e corri com entusiasmo a Isabel para lhe contar as boas notícias. Isabel não estava no escritório, e seus colegas disseram que ela foi chamada pelo diretor. Eu me senti um pouco desconfortável e corri para a porta do escritório do diretor e ouvi brigas vindo de dentro. É a voz de Sofia. Principal. Você deve demitir-lo. Ele enganou minha mãe. Sir Sofia, acalme-se. A voz do diretor estava impotente. Não há evidências para uma coisa dessas, então você não pode falar bobagem. Eu tenho evidências. Sofia disse com raiva, eles moram juntos. Toda a escola sabe. Meu coração pulou uma batida e eu abri a porta e entrei. Sofia. De que bobagem você está falando? Quando Sofia me viu, seus olhos ficaram vermelhos. Estou falando bobagem. Carlos, você ousa dizer que não morou juntos. Vivemos juntos, mas você e eu terminamos há muito tempo. Além disso, Isabel e eu realmente nos amo. Eu fiquei na frente de Isabel, não me dê problemas aqui. Amor verdadeiro. Ela zombou, uma mulher que é 18 anos mais velha que você me diz que eu realmente me amo. Você está apenas procurando por ela. Sofia. Isabel falou de repente, sua voz muito pesada, pare de falar. Sofia ficou atordoada por um momento, depois começou a chorar, mãe. Porque você ainda está falando com ele. Carlos é um mentiroso. Ele estava me perseguindo no começo, mas agora ele está aqui para mentir para você novamente. Porque você é tão estúpido. Eu sei que tipo de pessoa Carlos é. Isabel olhou para a Sofia com um olhar calmo. Esta é a minha própria escolha, não tem nada a ver com você. Você. Sofia estava com tanta raiva que não conseguia falar, e se virou e saiu correndo do escritório. O principal suspirou, professora Isabel, esse assunto tem um impacto ruim. Eu sei. Isabel assentiu, principal, vou renunciar. Isabel. Eu disse apressadamente, você não precisa desistir. Multar. Ela deu um tapinha na minha mão e sorriu, acontece que eu quero fazer uma pausa também. Fiquei muito chateado quando saí do escritório do diretor. É tudo culpa minha. Eu olhei para Isabel, se eu não estivesse com você, você não. Palavras bobas. Isabel me interrompeu, não tem nada a ver com você. Na verdade, eu queria desistir e aproveitei essa oportunidade. Mas. Não faça isso. Isabel segurou minha mão, você não recebeu a oferta. Vamos comemorar. Naquela noite, fomos ao cinema onde namoramos e assistimos a um filme ruim, mas sorrimos como um tolo. No dia da formatura, eu usava um uniforme de bacharel e esperando Isabel no portão da escola. Isabel está aqui, vestindo um vestido branco, tão bonito quanto eu vi na foto pela primeira vez, e é tão bonito que torna as pessoas incapazes de tirar os olhos. Parabéns, colega de classe Carlos. Isabel disse com um sorriso, seus olhos cheios de orgulho. Obrigado, professora Isabel. Abraça Isabel em meus braços, por favor, me dê mais conselhos de agora em diante, SRTA Isabel. Isabel riu em meus braços, a luz do sol caiu sobre nós, quente como marshmallows. Acho que podemos viver uma vida feliz a partir de agora. Mas eu não esperava que uma dor ainda maior ainda estivesse lá. 09. No primeiro mês depois que entrei na empresa, fiquei tão ocupado que não estava preso no chão todos os dias. Isabel encontrou um emprego como escritor freelancer e escreveu artigos em casa.
O primeiro artigo é um romance chamado Ninguém-o-Ancho. É muito parecido com a nossa história, mas o final é diferente. Nossos dias foram pacíficos e doces até eu chegar em casa naquele dia e encontrar Isabel sentado no sofá, pálido. O que está errado? Apressei-me e toquei a testa de Isabel. Você se sente desconfortável? Carlos, eu tenho algo para lhe dizer. Isabel agarrou minha mão, suando por toda a minha palma. Você disse. Eu me senti um pouco desconfortável. Estou grávida. Fiquei atordoado e não reagi por um longo tempo. O que você disse? Estou grávida. Isabel olhou para mim com olhos complicados. Faz mais de um mês. De repente, me senti tonto, não por surpresa, mas por pânico. Porque eu não estava preparado. Como poderia ser? Eu abri minha boca, não tomamos medidas. Talvez, falhou. Isabela baixou a cabeça, sua voz muito baixa. De repente, a sala ficou quieta, apenas o relógio na parede estava correndo. Você quer esse garoto? Eu perguntei, minha voz tremendo um pouco. Ela levantou a cabeça, os olhos cheios de lágrimas. Eu não sei. Na minha idade, é perigoso ter um bebê. Sofia. Não tem nada a ver com ela. Peguei a mão de Isabel. Este é o nosso filho. Isabel, vamos nascer. Mas não faça isso. Eu olhei nos olhos de Isabel. Vou cuidar bem de você e das crianças. Vamos nos casar. Isabel ficou atordoada e as lágrimas caíram ainda mais. Carlos, você descobriu. Sou muito mais velho que você, e agora estou grávida de novo. O que os outros dirão? Eu não me importo com o que os outros dizem. Eu beijei Isabel na testa. Eu só me importo com você. Isabel, casar comigo. Isabel assentiu em meus braços, chorando como uma criança. Não contamos a Sofia e queríamos esperar a estabilidade antes de falar sobre isso. Mas o papel não consegue segurar o fogo. Naquele dia, Sofia veio à nossa casa para jantar e viu a doença da manhã de Isabel, e de repente ela entendeu. Você está grávida. A voz de Sofia estava tremendo. Isabel assentiu e não disse nada. Mãe. Você está louco. Sofia estava tão brava que ela estremeceu. Você tem quase 40 anos. Você sabe o quão perigoso é ter um bebê. E Carlos? Ele é apenas um mentiroso. Ele só quer que você dê à luz ele. Sofia. Eu bati. Não vá muito longe. Eu sou muito. Sofia zombou. Carlos, você ousa dizer que planeja se casar com minha mãe, não é porque ela está grávida de seu filho. Eu ouso dizer isso. Isabel disse de repente, mesmo que eu não esteja grávida, Carlos vai se casar comigo. Sofia, esta é minha própria escolha, não interfere. Você. Sofia estava com tanta raiva que não conseguia falar, então ela se virou e fugiu. Olhei para as costas de Sofia e me senti um pouco desconfortável. Não se preocupe. Isabel segurou minha mão, ela vai descobrir. Eu assenti, mas senti vagamente que as coisas não eram tão simples. Nos dias seguintes, a reação de gravidez de Isabel foi muito séria, e ele vomitou o que comeu e perdeu peso. Senti-me angustiado quando olhei para isso, mas não podia fazer nada. Naquele dia, cheguei em casa do trabalho e descobri que Isabel não estava em casa. Houve uma nota na mesa, vou ao hospital e me sinto um pouco desconfortável, não se preocupe. Meu coração pulou uma batida e eu rapidamente dirigi para o hospital. Quando Isabel foi encontrada, ela estava sentada em uma cadeira no corredor, segurando uma folha de teste na mão, parecendo pálida. O que está errado? Eu me apressei. Isabel levantou a cabeça, lágrimas nos olhos. Carlos, a criança se foi. Fiquei atordoado e não reagi por um longo tempo. O que você disse? O médico disse que o embrião parou de parto. A voz de Isabel estava tremendo. É tudo minha culpa, minha idade. Eu não culpo você. Abracei Isabel em meus braços e as lágrimas caíram. É minha culpa, eu não cuidei bem de você. Isabel chorou de coração partido em meus braços, mas eu só conseguia segurá-la com força e não sabia dizer uma palavra de conforto. Naquela noite, nos abraçamos e choramos por um longo tempo. Eu sei que essa criança é uma dor eterna em nossos corações. 10. Depois que a criança se foi, Isabel ficou deprimida por um longo tempo. Parei meu emprego, fiquei com ela em casa e ele veio para relaxar, mas ainda havia muito pouco sorriso no rosto. Eu sei que apenas Isabel pode superar os obstáculos em seu coração. Um ano depois, Isabel saiu lentamente e começou a escrever novamente. E Kill Me é o nome deste livro. Isso não é um retrato de mim mesmo. Eu me matei que era vingativo e se transformou em uma distinção clara entre amor e ódio. Nossos dias voltaram à paz, mas quando mencionamos crianças ocasionalmente, não podemos deixar de nos sentir tristes. Naquele dia, Sofia me ligou de repente e disse que estava se casando. Fiquei um pouco surpreso e perguntei a ela quem era a outra festa. É o único antes.
A voz dela estava calma. Estamos nos casando, quero convidá-lo para o casamento. Eu segurei o telefone e não sabia o que dizer. Sua mãe sabe. Ainda não contei a ela, quero dar uma surpresa a ela. Eu entendo. Desliguei o telefone, sentindo-me um pouco complicado. Eu disse a Isabel sobre isso, ela ficou surpresa por um longo tempo e de repente sorriu. Ok, estou aliviado se a Sofia puder encontrar a felicidade. Fomos no dia do casamento. Sofia usava um vestido de noiva e era muito bonita. O noivo era o garoto naquela época e parecia muito mais maduro. Ao trocar os anéis, Sofia olhou para mim, seus olhos eram muito complicados. Eu sorri para ela, e ela sorriu, mas havia lágrimas nos olhos. Após o casamento, a Sofia nos encontrou e entregou a Isabel uma caixa. Mãe, isso é para você. Isabel abriu a caixa e havia um colar dentro, e o pingente era um pequeno personagem, Isa. Obrigado, baby. A voz de Isabel estava um pouco sufocada. E você? Sofia olhou para mim e entregou um envelope vermelho. Obrigado. Feliz casamento. Peguei o envelope vermelho e me senti um pouco desconfortável. Mãe, quando você se casar? Sofia perguntou. Isabel ficou surpresa por um momento e olhou para mim. Vamos nos casar quando você descobrir, eu disse a Sofia com um sorriso. Sofia ficou surpresa por um momento, depois sorriu. Na verdade, eu descobri isso há muito tempo. Vocês estão bem, mais importantes do que qualquer outra coisa. As lágrimas de Isabel de repente caíram e ele abraçou Sofia nos braços. Obrigado, baby. Olhando para a mãe e a filha se abraçando e chorando, de repente senti que todas as queixas e dores antes valiam a pena. Desde então, nosso relacionamento está ficando cada vez melhor. Sofia ocasionalmente leva o marido para a nossa casa para jantar. Somos como uma família, conversando e rindo, e estamos muito felizes. Isabel e eu ainda não somos casados, e ela não concorda, não importa o quanto ela diga. Mas todos sabemos que não importa se nos casamos ou não. É importante ressaltar que estamos juntos. 11. O tempo voa tão rápido, e leva 30 anos em um piscar de olhos. Meu cabelo é branco e Isabel se tornou uma velha senhora, mas aos meus olhos, ela ainda é a linda professora em um vestido branco. Viajamos juntos, observamos o nascer e o pôr do sol juntos e lentamente envelhecemos juntos. Sofia também tem seus próprios filhos e nos tornamos uma família feliz. Até Isabel adoecer. O médico disse que era um câncer avançado e que não havia muito tempo. Levei Isabel para casa e cuidei bem disso. Isabel é muito forte e nunca grita dor. Mas quando olho para mim, me sinto relutante em sair. Naquela tarde, o sol estava tão brilhante que Isabel se inclinou nos meus braços, segurando o bilhete de cinema para o nosso primeiro encontro. Carlos, você ainda se lembra disso? Isabel disse com um sorriso, sua voz suave. Lembrar. Eu beijei a testa de Isabel. Você chorou naquele dia e disse que o protagonista era estúpido demais. Sim, é tão estúpido. Isabel suspirou. Eu sei que é impossível, mas ainda tenho que me levantar. Mas ele não ficou feliz no final. Isabel sorriu, lágrimas nos olhos. Sim, fui abençoado. Sofia levou a criança para vê-la, e Isabel segurou a mão da neta e disse muito. Eu sei que ela está explicando seu funeral. À noite, Isabel pediu à Sofia que voltasse primeiro e disse que queria ficar sozinha comigo por um tempo. Carlos. Isabel olhou para mim com um olhar sério. Na verdade, eu sei que você se aproximou de mim desde o início para se vingar de Sofia. Fiquei atordoado e não reagi por um longo tempo. Você sabia desde o início. Eu sei disso há muito tempo. Isabel sorriu. Eu reconheci você no hospital naquele dia. Eu te conheci quando você namorou Sofia. Então por que você está? Porque eu gosto de você. A voz de Isabel era muito macia. Eu gostei de você desde que você estava no beco. Eu sabia que você estava vingando, mas ainda não pude deixar de me aproximar de você. Minhas lágrimas de repente desceram. Sinto muito, Isabel, eu. Não se desculpe. Isabel cobriu minha boca. Eu não culpo você. Na verdade, devo agradecer. Obrigado por não realmente se vingar de nós. Obrigado por estar comigo por tantos anos. Agradeço a você também. Abracei Isabel em meus braços e chorei como uma criança. Obrigado por me amar, obrigado. Enganar. Isabel sorriu, lágrimas caíram no meu peito. Carlos, depois que eu saio, você tem que comer e dormir bem, não sinto minha falta. Eu não posso fazer isso. Eu disse em lágrimas. Então, pense nos nossos dias felizes. A voz de Isabel ficou mais clara e mais clara. Pense na primeira vez que assistimos a um filme, pense em nos beijarmos na chuva, pensem. A voz de Isabel ficou cada vez menos e, finalmente, ele desapareceu. Eu segurei Isabel e senti que o mundo inteiro estava vazio. Sofia estava chorando do lado de fora da porta, mas eu não tinha forças para olhar para trás. Acontece que Isabel sabe tudo. Acontece que ela me amou por tantos anos e sofreu muito.
Acontece que minha chamada vingança foi a oportunidade que ela me deu desde o início. Isabel, seu idiota. Eu segurei Isabel e fiquei lá até o amanhecer. A luz do sol do lado de fora da janela brilhou e caiu no rosto de Isabel. Ela parecia estar dormindo, com um sorriso nos lábios. Eu gentilmente beijei a testa de Isabel e disse em seu ouvido: espere por mim, estarei com você em breve. Nesta vida, é a minha maior sorte em conhecê-lo. Na próxima vida, serei eu quem te persegue, ok? Sobre